pensar, é Nós pecado. viemos de uma descendência pecaminosa, né? Veja bem, em Gênesis a gente começa a ver, né, toda a criação do paraíso, tudo e tal. Veio lá a serpente, atiçou a Eva foi lá, comeu o fruto proibido. E aí aconteceu... E eu acho que foi culpa do Adão, tá? Desculpa interromper. Porque se ele tivesse cuidado da Eva, sim, ela não tava falando com a serpente, tá? Eu vou te dizer... A culpa não é Eva. Não vem com essa desculpa, a mulher me ofereceu, porque a culpa é sua também. Não é? Porque assim, também tudo é culpa da mulher, Aí né? é A fácil, culpa né? dela é intrometer. Não. Mas assim, é verdade, porque Não. pensa assim, Sim. tudo é culpa da mulher. A culpa é da mulher, porque eu fui ensinada assim, né? A gente tem cólica por causa da Eva. As dores do né? parto, As dores né? do parto, tudo. Eu digo, Tudo não, por conta da senhor. Eva. A culpa é do Adão que não deu amor, não deu carinho pra esposa dele. Porque se ele tivesse dado amor, isso fica pra vocês, tá, Mas é sempre maridos? a mulher, viu? Ó. A caixa de Pandora também. Foi uma mulher que abriu a caixa e liberou todos os males do mundo. Sempre a pessoa coloca a culpa na mulher. Sempre é culpa da mulher. Então, nesse caso aí, Adão comeu porque ele quis, tá? Porque Claro, tem que ter não foi autorresponsabilidade, tá? Ele Parar de colocar a culpa na mulher. Podia ter falado, Ele tô de teve a boa. escolha, né? É. E assim, e aí a gente pega nesse gancho e a gente percebe que, desde o começo, todo mundo veio do pecado. Então, assim, é muito subjetivo falar o que é pecado. A Bíblia também fala que a gente não pode usar roupa de 2 tecidos. Sim. A Bíblia também vai orientar que a gente não pode comer peixe, que a gente não pode fazer Tem isso, que que a gente guardar não o pode sábado. guardar o sábado. E por que só para os coitados dos homossexuais é isso, E é sabe? tão bom dar o cu. Eita! Ô, Por essa eu não Andressa. esperava, hein, Léo? Foi assim. Pensa comigo, Saiu olha do só. Adão e Eva. Ó, e Deus do céu, ô Andressa. Desculpa, pastora. Deus do céu. Não faz, Desculpa, pastora. não faz isso comigo, Andressa, pelo amor de Deus. Seja ouvido, pastor. Não, mas deixa eu olha entender só. a linha de raciocínio. Vamos lá, pastor. Então, vamos lá. Então, vou até tomar água aqui. Deixa eu tomar só uma água aqui Que que eu teve fiquei... a redenção Então, deixa eu falar a minha opinião. na crucificação, né? Pensa comigo. Qual é o ponto G do homem? Próstata. Se não fosse pra botar alguma coisa lá dentro, Deus ia botar o ponto G lá? Andressa do céu, Jesus amado. Ó, Deus Ô, sendo Léo. Deus. Vamos falar de ciência agora, tá? Ô, Kratos, Vamos falar de ciência, tá? testa um negócio aí, Kratos. Deixa eu Entendeu? voltar. Tá, deixa o Felipe voltar. Vamos. Por que Deus fez o ponto G do homem no... Anos. Eu que não tenho próstata, amo. Por mim, dou todo dia. Deus. Imagina se eu tivesse uma próstata. Meu Deus do céu. Vamos lá, Felipe, pastor. Vamos lá, Termine. deixa eu voltar Você aqui. parou que várias coisas que eram proibidas Exato. caíram no... Caíram. E aí, assim, veio o Novo Testamento, o véu se rasgou e tudo se fez novo. Né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, e aí, se você me permitir, eu quero ler, posso? Claro. É óbvio. Por exemplo, em Levíticos, capítulo 18, versículo Calma, 22, a Andressa ficou emocionada. Corta o microfone dela. Meu Deus. Não, no meio da leitura da Bíblia, não. Pelo amor de Deus, Andressa, se segura em nome de Jesus. Calma. A Bíblia vai dizer assim, olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Qual é a... Em Levíticos, né? Velho Testamento. Tá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa leitura, ela tem um contexto totalmente errado, porque quando ele fala isso, ele está dizendo que aquilo era um costume de adoração a outros deuses, Era um não a tipo- Jesus. Mas tá mais pra frente, falando... E aí era um costume e os povos adoravam seus deuses como um sacrifício. Então os homens se deitavam com outros homens para adorar outros deuses. Então assim, era muito maior do que isso. Sabe? Mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o homossexualismo é pecado. A prática homossexual é pecado. O contexto escatológico disso é totalmente diferente do que é abordado. Então, por exemplo, por que as pessoas hoje validam a possibilidade de usarmos roupas de 2 tecidos e só esse versículo Tá falando aqui... que o pessoal escolhe o que é... é conveniente dizer, entende? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi traduzida, como a Andressa disse, como eu disse em outro momento aqui, muitas vezes.
Milhões de vezes. Então, a tendência é que o homem coloque aquilo que é adaptável e conveniente a ele. Ao tempo que... Exatamente. Agora, eu realmente me coloco num lugar de pensar que, será que Jesus faria com os homossexuais o que as pessoas fazem hoje com a gente? Não, certamente claro que ele não faria. Claro que não. Ele não faria. As pessoas, você trouxe a citação. Tá no trecho do apedrejamento, Opa! né? Tira a primeira pedra, né? Exato. Jesus, quando ele estava com os discípulos, olha o perfil dos discípulos. Um era cobrador de impostos, o outro era impulsivo, foi lá, cortou a orelha do outro, o outro era preguiçoso, o outro era traidor. Então, assim, Jesus ele não veio para os perfeitos, Jesus não veio para os doutores da fé. E a Bíblia, ela não deve ser algo conveniente, como as pessoas acham que a igreja inclusiva prega. Não, a gente prega a palavra. O problema é que a falta de informação é resumida num contexto mal contado e que hoje é dita como verdade absoluta em todas as igrejas tradicionais. Volto a dizer, por exemplo, a igreja na qual eu faço parte, o pastor Marcos, ele escreveu um livro que se chama A Bíblia e a Homoafetividade. Lá ele coloca todos os trechos e explica o contexto literal de todos eles. Também tem um curso no YouTube, onde ele narra tudo isso. As pessoas querem escutar aquilo que é conveniente para elas. A igreja hoje não está preparada para a gente sentar numa mesa como essa e a gente falar, olha, não é pecado. Não é pecado você ser homoafetivo. Não é pecado você ter um casamento entre iguais. A minha família, sim, ela existe. O meu casamento, sim, existe. Mas a igreja ela foi tão difundida, ela foi tão, hoje, infelizmente, adoecida, que hoje, ao invés da palavra ser pregada a todos, o que a gente escuta hoje na igreja? Que você precisa dar tudo o que você tem para você ter um lugar no céu. Você hoje tem que pagar para ter determinados cursos, determinadas coisas, determinados acessos. Hoje tem área VIP nas igrejas. Recentemente eu vi uma publicação, e eu não estou aqui criticando nenhuma denominação, porque não me cabe isso, mas até banco digital criaram para os fiéis. Peraí, né? Que Jesus é esse que está sendo pregado? Então, quer dizer... Uma empresa. Eu que tenho um casamento monogâmico, pago os meus impostos, não faço mal a ninguém, levo a palavra de Deus, eu vou para o inferno. Mas essas pessoas que fazem do altar uma tribuna de julgamento, e mais do que isso, uma dissensão de valores, essas pessoas têm um lugar no céu. Desculpa, esse não é o Deus que eu acredito. Esse não é o Deus que veio para todos. Então, se as pessoas gostam de condenar, Vilela, elas precisam entender o que é a primazia de ser igreja. E ser igreja está muito além do que você ficar num lugar. Ser igreja é você salvar vidas, é você ser uma pessoa que se dispõe a resgatar uma pessoa que precisa, é você estender a mão, é ter uma palavra, é orar por uma pessoa. Qual é o maior ato de amor que a gente pode ter por uma pessoa? É orar por ela. Quando você ora por uma pessoa, você está colocando todo o seu amor ali. Então, é muito importante que a igreja hoje, eu faço um convite a todos esses pastores tradicionalistas, que nós respeitamos a todos eles, mas infelizmente eles não nos respeitam. Que eles comecem a ensinar para o povo que eles chamam de igreja qual é o primeiro mandamento, que é o amor. E quantas pessoas morrem, né, Vilela? Quantas Sim. pessoas são agredidas, violentadas por causa disso? Que em nome de Deus vai tirar o demônio eu posso do outro. citar aqui uma experiência que eu passei na igreja tradicional? Eu me recordo que eu tinha os meus 16 anos, né? E eu me ajoelhei, o pastor na época fez um apelo para que as pessoas que estavam entristecidas, amarguradas, pudessem ser avivadas, e eu fui ali. Quando eu me ajoelhei, uma moça completamente despreparada colocou as mãos sobre mim e ela dizia assim: Senhor, em nome de Jesus, que ele seja homem. Olha, na hora eu parei assim, eu falei, eu não acredito que eu estou escutando isso. Com 16 anos. Caramba. Então, assim, parece... Hoje as pessoas
elas gostam de satirizar, né? E me colocando aqui no meu lugar de fala, existem muitos vídeos meus que hoje rodam na internet de pessoas me ridicularizando, debochando de mim. E dentro da sabe? igreja? A maioria dessas páginas que copiam esses meus vídeos são páginas cristãs. É isso que eu ia perguntar. Sim. São páginas cristãs, Sim. Mas Quem não julga precisa são ir, os cristãos. não precisa ir muito longe, não. entendeu? Se me julgam, só porque eu sou um evangélico que fui com a minha mãe, que é católica, rezar o rosário com o Frei Gilson, onde já se viu, ele é evangélico, tá indo. Se uma coisa tão simples quanto essa, eu sou julgado e atacado nas redes, imaginam vocês, entendeu? E é muito doloroso isso, porque as pessoas esquecem que por detrás daquilo existe um ser humano. É. Como eu disse, graças a Deus eu tenho uma ótima rede de apoio. Depois de um tempo você acostuma, né? Infelizmente você tem que Faço criar uma terapia, né? grossa. Mas assim, e se fosse uma pessoa que não tivesse essa estrutura? Como muitas pessoas. Como muitas pessoas, né? Então, a igreja hoje, ao invés de ser um lugar de acolhimento, ela está sendo um lugar de crueldade. E graças a Deus, eu fico muito feliz de saber que a igreja na qual eu faço parte, a gente vem fazendo a diferença justamente nisso, de receber pessoas de todos os tipos, de todas as classes, de todas as origens, pregando um Deus que cura, que restaura, que aviva e que, sobretudo, te aceita do jeito que você é. Porque a transformação, Vilela, não vai vir, como eu disse, pelo que eu te falar. É o próprio Espírito Santo que convence.